Está chegando o nosso horário de iniciarmos os nossos estudos. A Verinha já voltou de férias, né? Já está bem, Alberto? Pois é, menina. Fui quarta-feira para Porto Alegre, fui lá visitar minha família lá do Sul. Que bom. Só peguei chuva lá também, peguei um friozinho. Mas que bom. Mas graças a Deus já estou de volta. De vez em quando eu tenho que ir lá. Uma vez por ano eu vou, mas é um bate-volta. Mas é sempre muito bom. Que bom. Bem, gente, vamos iniciar o nosso estudo. Agradecendo a Deus a oportunidade que nós temos de nos encontrarmos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma semana de estudos e agradecemos a Deus essa oportunidade abençoada, agradecemos a Francisco de Assis pela inspiração que ele sempre nos oferece com os seus ensinos, com o Evangelho, e ao Pai, por essa misericórdia que Ele derrama sobre cada um de nós. E pedimos ao Pai que nos abençoe nossos lares, nossas casas espíritas, e que abençoe todos aqueles que nesse momento estejam passando por alguma dificuldade, por algum sofrimento, encarnados e desencarnados. Que todos possam receber o consolo, o esclarecimento, o amparo de que necessitam. E que nós possamos prosseguir trabalhando, nos esforçando, sempre nos mostrando dignos de todo esse amor do Pai para conosco. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas, pedimos ao Pai a permissão para iniciarmos os estudos do dia de hoje e dessa semana. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, todas as terças-feiras, 17 horas, nós iniciamos o estudo da semana com o Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando... Hoje vamos iniciar a parte segunda, capítulo 2, da encarnação dos espíritos, objetivo da encarnação, o item 132. E nós vamos perceber o quanto é importante o estudo desse item e desse capítulo 2, que é da encarnação dos espíritos. Então, eu vou iniciar aqui fazendo a leitura dessa questão. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Essa é a questão 132. Kardec pergunta aos imortais: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Mas antes de lermos esta resposta, vamos observar aqui a pergunta. Olha só. Primeiro, subtítulo: objetivo da encarnação. Não é objetivo da reencarnação. É da encarnação. Tá? Então, nesse item, Kardec vai trabalhar a questão da encarnação. O porquê dos espíritos precisarem encarnar. Primeira coisa, o que é uma encarnação? Isso significa estar na carne. Encarnação é isso, estar na carne. Nós todos aqui que estamos participando e que estamos nos vendo, estão na carne. Porque há outros aqui que não estão na carne. Né? Então, encarnação é estar na carne. E o que é reencarnar? É estar na carne várias vezes. Então, reencarnar é a possibilidade de estar na carne várias vezes, como nós já estivemos. Isso é encarnar. Voltar
a carne várias vezes. E encarnar é estar na carne, tá? Então, o Kardec, nessa questão, ele vai simplesmente trabalhar isso aqui. Ele quer saber que se os espíritos são seres espirituais, por que precisamos vir para o mundo material? É isso que ele quer saber. A pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo de que um ser espiritual precise estar na carne? O do porquê da necessidade do espírito estar na carne. Porque ele não fica somente no mundo espiritual, já que ele é um ser espiritual. Porque ele tem que vir para o mundo da matéria, ocupando um corpo de carne. É isso que Kardec quer saber. Agora nós vamos ler a resposta da questão 132. Resposta essa que nós vamos dividir em várias partes. Mas hoje nós vamos ver apenas 2 partes dessa resposta. Porque essa resposta merece ser esmiuçada e não estudada de uma vez só, de um suspiro só. Tá? Então eu vou ler a resposta toda e a nota de Kardec, mas nós vamos estudar essa resposta de forma dividida, tá? Em partes. Então a resposta dos espíritos é a seguinte: Deus lhes impõe, sublinha essa palavra, impõe esse verbo, a encarnação com o fim de fazer os espíritos chegar à perfeição. Para uns espíritos é expiação, para outros espíritos, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, olha só, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo em que o espírito vá viver, repare, em cada mundo. Então, quando ele diz isso, ele já está dando um spoilerzinho, né? Que não é só no mundinho que a gente vive, não é só num planetinha. Em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, aqui, nessa resposta, tem várias informações. E, às vezes, a gente estuda de uma vez só, lê, faz uma análise geral de tudo isso e acabou. Aqui, ele deu um monte de informações que merecem ser detalhadas. Aí tem uma notinha de Allan Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza.
Então, vamos começar a estudar esse primeiro período, que é aqui, ó. Deus dá resposta, né? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Primeira coisa que nós não podemos esquecer: nós fomos criados perfectíveis. O que é? Isso é importante a gente gravar. Nós fomos criados perfectíveis, tá? Isto é, com a potencialidade, tá? Com toda a potencialidade de aperfeiçoamento. Então, nós fomos criados por Deus com toda a potencialidade de aperfeiçoamento. Por isso, nós somos perfectíveis. Fomos criados simples e ignorantes. Simples porque somos um. O Espírito é uno. O Espírito é uma coisa só. O Espírito não pode se dividir. Lembra que já falamos isso? Simples por isso. Porque ele é uma coisa só. Ele é uno. É indivisível. E também, sem saber, ignorantes, porque não sabemos nada. Mas, apesar de termos sido criados ignorantes, sem saber, fomos criados perfectíveis, com a capacidade de, aos poucos, irmos desenvolvendo a nossa inteligência até chegarmos ao Espírito puro. Então, simples e ignorantes, mas com potencialidade de aperfeiçoamento. Então, isso é importantíssimo. Porque senão fica aquela coisa simples e ignorante sem saber. E daí? Não, sem saber no momento da criação, mas com potencialidade de aperfeiçoamento. Agora, que é sempre aquela dúvida, né? O tempo que nós vamos levar para evoluir, para desenvolver essa perfectibilidade, é que depende das nossas ações, isto é, da nossa individualidade. Todos têm essa potência, tá, de aperfeiçoamento. Agora, nem todos vão desenvolver essa potência da mesma forma e ao mesmo tempo. Então, esse desenvolvimento vai depender de cada um. Cada um vai usar da sua maneira. Aí, aqui na própria questão, vamos aqui, Livro dos Espíritos, vamos ver a questão 115. 115 do Livro dos Espíritos. Dando uma olhadinha aqui. Né? Livro dos Espíritos, 115, 115A. Olha o que diz a 115. Pergunta: dos espíritos, os terão sido criados bons e maus? O que a espiritualidade diz? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, mas com potencialidade de aperfeiçoamento. A cada um deu determinada missão. Que missão é essa? De evoluir, com o fim de esclarecê-lo e de os fazer chegar progressivamente. Essa palavra já lembra o quê? Vai levar um certo tempo à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas, é uma coisa que nós vamos estudar bastante hoje, o que são provas que Deus lhes impõe, essa palavra impõe também vamos entender, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi alcançada. Então, o tempo que nós vamos levar para evoluir
vai depender de cada um de nós. Outros a suportam lamentando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Permanecem durante um certo tempo. Ou vão permanecer afastados da perfeição e da prometida felicidade mais do que os outros, que não choraram tanto, não reclamaram tanto. Quem reclamou menos vai chegar primeiro. Quem reclamou demais vai demorar mais a chegar, mas todos chegarão. Questão 115A. Segundo o que acabas de dizer, os espíritos, em sua origem, lembra? Seriam como as crianças, ignorantes, sem saber, inexperientes, só adquirindo pouco a pouco, lembra? Progressivamente, que está lá na questão 115, os conhecimentos de que carecem com percorrerem as diversas fases da vida, é a pergunta. E eles dizem, sim, a comparação é boa. A criança rebelde, os espíritos criados à sua origem, lembra? Que nós estudamos isso? Lá no Evangelho, vou aqui pegar rapidinho, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Nós falamos muito disso. Diz aqui, ó, em sua origem o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então ele diz aqui, ó, a criança rebelde se conserva ignorante e perfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Então, a criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Então, essa criança rebelde parece aqueles espíritos em sua origem, quando o homem só tem sensações. É o que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Que é mais ou menos nesse item 11, no item 11, capítulo 11, item 8, é um quadro da evolução espiritual do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Ali tem um quadro evolutivo do espírito, né? Muito importante essa questão. Então, diz aqui, seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Claro, o homem encarnado, a vida dele tem o termo. Ele vive tantos anos e o corpo morre. O espírito não. Então, aqui, nós vamos observar novamente. Aí, voltando aqui ao Livro dos Espíritos ainda, vamos dar uma olhadinha na questão 116. Eu li a 115, 115A. Agora eu vou a 116. Eu fechei aqui. 116. Na 116 está assim. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Eternamente, para sempre. Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem mais demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Então, um Pai misericordioso não pode banir seus filhos para sempre, né? Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos, se nós temos compaixão, piedade e buscamos proteger os nossos filhos? Imagine Deus, não é? Mas todos se tornarão perfeitos, tá? Então, aqui, nós temos que primeiro perceber uma coisa, que quando ele diz assim, Deus lhes impõe, esse verbo impor aqui, ele, quando a gente escuta alguém falar desse impor, a pessoa pensa o quê? Obrigar, não é? Quando você tira a palavra impor do texto, é o verbo
da terceira conjugação, está aqui. Quando você pega a palavra impõe, que é o verbo impor, do contexto, você pensa obrigação. Porque toda vez que alguém fala impor, parece uma obrigação. Parece uma injunção, uma ordem. Mas aqui, o verbo impor não está sendo colocado como uma coisa imposta. Esse verbo impor aqui, ele tem a ideia de necessidade. Ele tem a ideia de uma coisa necessária. Não é porque Deus, eu vou impor a eles isso, aquilo. Eles vão ter que fazer porque eu sou Deus, eu mando, eu quero. Não é por isso. Então, o verbo impor aqui tem uma ideia de necessidade, de ser algo necessário. Então, Deus sabe da necessidade da encarnação para que os espíritos cheguem à perfeição. Por quê? Porque a encarnação é o meio. Estar na carne. Nós não estamos falando de reencarnar, estamos falando de estar na carne. Conversamos isso no início. Encarnação é estar na carne. Reencarnação é voltar à carne várias vezes. Então, o senhor sabe que a encarnação, o estar na carne, é um meio, é um mecanismo pelo qual nos desenvolvemos. A encarnação é necessária para a nossa evolução, para o nosso progresso. Vou voltar aqui na questão, porque a gente vê que o Livro dos Espíritos, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Na questão 115, ele disse assim, ó, Deus criou, resposta, Deus criou todos os espíritos, simples, ignorantes, isto é, sem saber. Aí depois ele vem e diz assim, a cada um deu determinada missão. A missão que nós recebemos do Senhor é progredir. Essa é a missão. Progredir e chegar a se tornar um espírito puro. Isto é, estar próximo dele, Deus. Tanto que ele botou aqui, ó, a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los, somos perceptíveis, tá? Perfectíveis, com potencialidade de desenvolver, para aproximá-los de si, tá? Então, essa é a missão. Progredir para nos aproximarmos de Deus. Essa é a missão. Então, o Senhor sabe que a encarnação é necessária. Ela é o meio, é o mecanismo pelo qual nos desenvolvemos. A encarnação é necessária para a nossa evolução, para o nosso progresso, para que possamos cumprir a missão que o Senhor nos deu, que é chegar perto dele. E para chegar próximo dele, precisamos da encarnação. Agora vamos olhar a questão 230 de O Livro dos Espíritos. 230. Questão 230. Está aqui. Parte 2ª, capítulo 6 da Vida Espírita. Olha a pergunta de Kardec. Na erraticidade é o mundo espiritual. O espírito que não é perfeito precisa estar na carne várias vezes. Não é?
Já falamos sobre isso. Na erraticidade, o espírito progride? Pergunta Kardec. Na erraticidade, o espírito progride? Fora da carne, ele progride? É isso que ele está perguntando. Fora da carne, o espírito progride? E eles dizem, pode melhorar-se muito. Percebeu a resposta? Ele não falou assim, sim, ponto. Ele não foi afirmativo. Sim. Percebeu? Que a gente tem que prestar atenção na resposta dos espíritos. Eles não dizem sim ou não. Já repararam que algumas respostas dos espíritos são assim, não, sim. Não é? A gente até fala sobre isso, algumas respostas. Né? Muitas vezes eles, quando é uma coisa muito enfática, não. Aí depois ele dá explicação. Sim, ele dá explicação. Aqui ele diz, pode melhorar-se muito. Não é diferente de um sim, ou de um não. Ele diz, pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, aí ele bota uma conjunção aí, ó. Todavia, na existência corporal, na carne, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Ele está dizendo o seguinte, do mundo espiritual, nós temos um aprendizado basicamente teórico. Fazemos uma coisinha aqui, fazemos uma coisa lá. Mas, na grande maioria, no plano espiritual, o nosso aprendizado é teórico. E na vida corporal, na existência corporal, como ele diz aqui, colocamos em prática o que aprendemos no plano espiritual com o ensino teórico. A Terra é o laboratório das nossas experiências evolutivas. Quando o aluno está na sala, eu fiz 2º grau de Química, né? Eu fiz 2 segundo grau. Fiz Química e depois eu fiz formação de professores. Então, na aula de Química Orgânica, Físico-Química e Inorgânica, a gente aprende o quê? Teoria. Eu fiz lá no Brigadeiro Short. Talvez eu fosse, na minha época tinha lá. Hoje nem sei se ainda tem esses cursos lá. Era teoria. Mas tinha um dia na semana que nós descíamos, que eu estudava no 2º andar, para o térreo, onde tinha o laboratório de Química. Nós entrávamos no laboratório, com o professor Machado, me lembro até hoje, e lá tinha todos os materiais que eu estudei no Brigadeiro sabe. Professor Tadeu era professor de Química Orgânica, e tinha outro professor, o professor Atia também era professor de Química Inorgânica, e o professor Machado, ele era o professor do laboratório. Então, o que o professor Tadeu de Físico-Química e Orgânica, o que o professor Atia de Química Inorgânica ensinava de teoria, o professor Machado, uma vez por semana, nos ensinava no laboratório. Aprendemos a fazer a pólvora, me lembro muito bem, e outras substâncias. No laboratório, entendeu? Lá a gente praticava, botava a mão na massa. Nas salas, no 2º andar, teoria. No laboratório, no térreo, a mão na massa. É aqui o que ele está dizendo para a gente. No plano espiritual, nós temos um aprendizado teórico, grande parte do ensinamento teórico. E na vida corporal,
colocamos em prática o que aprendemos nesse ensino teórico. E a Terra é o nosso laboratório das nossas experiências evolutivas. Ah, é a Terra? Mas nós estudamos também aqui uma coisa, que ele disse aqui, ó. Vou só voltar um pouquinho, porque o livro dos Espíritos é assim, gente, vai lá e vem cá, vai lá e vem cá. Olha só, ele diz assim, na resposta da 132, lá quase no final, ele diz assim, ó, para executá-la, a obra da criação, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Em cada mundo que eu for viver, esse mundo será para mim o meu laboratório. Eu desencarno, vou para o plano espiritual, teoria, faço até uma coisinha aqui, uma coisinha ali, grande para a teoria. Aí o amigo espiritual diz para mim, ó, só que agora, Rose, você não vai encarnar na Terra mais não. Você vai encarnar no planeta XYZ. Opa, eu vou para um novo laboratório. Porque a teoria que eu recebi no plano espiritual me preparou com novos ensinamentos para o novo laboratório. E vários mundos eu vou viver. E cada mundo desse será um laboratório para eu colocar em prática o que eu estou aprendendo. Para eu colocar em prática a bagagem que eu trago comigo dos ensinos anteriores e dos novos ensinos que eu recebi agora quando eu estou no plano espiritual, me preparando para frequentar um novo laboratório. Deu para a gente entender isso daí? Então, esse impõe é necessidade. Não é com a ideia de obrigar, é necessidade que o espírito tem de estar na carne para colocar em prática o que ele aprendeu em teoria. Nós estudamos muito, estamos estudando isso aí no livro Memória de Suicida. Eles estão recebendo no plano espiritual uma série de aprendizados, informações, se preparando para uma nova encarnação muito delicada e muitos estão muito preocupados. Preocupados porque eles não estão firmes ainda que conseguirão colocar em prática no laboratório, que é a Terra, o que eles estão aprendendo lá. Porque eles vão encarnar. Mas eles ficaram uma temporada no plano espiritual recebendo o quê? Ensinamentos. Mas eles só vão verificar se o ensinamento está bem consolidado quando eles reencarnarem. E aí eles vão realmente colocar em prática o que eles aprenderam. Então, vamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Capítulo 4, item 25. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25. Diz assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Percebeu? Olha o título: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Necessário é encarnar para poder cumprir a missão que Deus deu, que é da evolução, para aproximar-se dele. Então, no item 25, necessidade da encarnação. Ele está falando disso, ele não está falando da necessidade de reencarnar várias vezes, da encarnação. Necessidade que tem o espírito de estar na carne. Então, diz assim São Luís, que esse texto é de São Luís. Aí tem a pergunta: é um castigo a encarnação? Não é reencarnação. A gente tem que prestar atenção. É um castigo ter que estar na carne?
E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? É a pergunta que Kardec fez para São Luís. Se aquele que tem que estar na carne, ele vem para expiar as culpas dele. Aí eles respondem, São Luís responde, a passagem dos espíritos pela vida, pela existência corporal, é necessária. Olha o impor aí, lembra? No livro dos espíritos está lá, Deus lhes impõe. Então, não impor, é necessária, diz São Luís. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Lá na 115, Deus deu a cada um uma missão. Ele tem que executar essa missão que Deus lhe confiou, que é buscar progredir. Deus lhes confia, é-lhes necessária a bem deles. Então, a encarnação é para o sucesso dos espíritos. Visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Fomos criados simples, ignorantes sem saber, mas com a potencialidade de aperfeiçoamento, perfectíveis, e trabalhando, realizando atividades na carne, nós podemos desenvolver a nossa inteligência para podermos nos desenvolver. Sendo soberanamente justo, Deus, ele tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Já falamos sobre essa palavra, né? Vira e mexe ela aparece. Todos, querendo dizer, ninguém fica de fora. Porque a pergunta de Kardec é o castigo da encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Ora, os culpados não são todos. Não é verdade? Os culpados são apenas um grupo, porque tem os não culpados. E aqui ele diz o quê? São Luís diz, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos. Então não é só os culpados, os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos, ninguém está de fora, o mesmo ponto de partida, simples e ignorantes, com potencialidade de aperfeiçoamento. Todos são simples, ignorantes, perfectíveis. A mesma aptidão ele deu para todos, as mesmas obrigações ele deu para todos a cumprir, e a mesma liberdade de proceder. Ele deu tudo isso aqui para todos. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas, olha a conjunção adversativa aí, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Por quê? Porque vai chegar o momento que nós não precisaremos mais ter a necessidade de encarnar. Eu só irei encarnar por uma missão. Não mais para adquirir consciência de mim mesmo. Não mais para reparar os meus equívocos. Estão lembrados disso? Que nós falamos sobre isso? Quer ver? Ele diz aqui, questão 111, segunda classe, espíritos superiores. Vamos lá
para o último parágrafo da questão 111 do Livro dos Espíritos. O último parágrafo. Eu sei que o Livro dos Espíritos cansa, vai e volta, mas é assim que se estuda, gente. É assim que se estuda, tá? Indo pegar, fazendo um link com uma outra. Olha o que está no último parágrafo da questão 111 do Livro dos Espíritos. Está aqui. Quando, por exceção, encarnam na Terra, ele está falando dos espíritos superiores. Quando, por exceção, encarnam na Terra, percebeu? Passam a ter uma existência corporal, é para cumprir missão de progresso. Então, nos oferecem um tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Os outros espíritos ainda precisam reencarnar para atingir a perfeição. Qualquer dúvida? Questão 107. Vamos lá na questão 107. Penúltimo parágrafo da 107. Tudo isso é só para a gente ratificar o que a gente está falando. Penúltimo parágrafo da questão 107. Está assim. Compreendem Deus, ele está falando dos espíritos, dos bons espíritos, segunda ordem, tá? Características gerais deles. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, de novo, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Até aqui, até os espíritos de sabedoria, espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos de sabedoria, ainda precisam ir da carne. Ainda precisam de uma existência corporal, ainda precisam passar por provas até que atinjam a perfeição. Os superiores não precisam encarnar para passar por provas. Eles vêm em missão. É diferente. Então, eles aqui, ó, voltando à questão, o item 25 do Evangelho, tá? No capítulo 4, ele diz lá, qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Espíritos da terceira ordem precisam encarnar, são os imperfeitos. Espíritos da segunda ordem, bons espíritos, precisam encarnar os que são benévolos, os de sábios e os de sabedoria. Ainda precisam encarnar. Mas os superiores, não. Então, esse estado transitório já acabou para os superiores. Eles não precisam mais encarnar para adquirir, para passar por provas. Então, a encarnação é um estado transitório. Espírito puro não precisa encarnar para passar por provas. Entendeu o que ele quer dizer, o estado transitório? Da mesma forma que está na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, é transitório. Porque vai ter uma hora que ele vai para a segunda ordem, bons espíritos, que também é transitório. Depois, por quê? Porque depois ele vai passar para a primeira ordem, que é espíritos puros. E aí vai ser o estado que definitivo, não é transitório. Porque até onde a gente saiba, a primeira classe dos espíritos, a primeira ordem dos espíritos puros é classe única, não é verdade? Foi até aqui que os espíritos trouxeram para a gente. Primeira ordem, espíritos puros. Primeira classe, classe única. Então, até onde a gente saiba, a classe única não é transitória. Espíritos puros. Não é transitório.
transitória, a terceira ordem, imperfeitos, transitória, bons espíritos. Até onde a gente saiba que os espíritos nos disseram, os livros dos espíritos, a classe única, espíritos puros, seria o estado definitivo do espírito. Até onde a gente sabe. Tá? Então, é isso aí. Então, ele diz aqui, é uma tarefa, continuando aqui no Evangelho, que Deus lhes impõe, é uma coisa necessária, falou impor, é uma coisa necessária, quando iniciam a vida, como a primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. É isso aí, tá? Agora, só para a gente enriquecer um pouquinho, vamos observar uma coisa. Eu trouxe uma anotação que eu fiz aqui já há muito tempo. Vamos dizer assim, o espírito, né, no caso da nossa encarnação, o espírito não necessita sofrer para aprender e evoluir. Falando sofrimento, não vamos pensar assim, meu Deus, eu estou com uma dificuldade aqui para resolver, tá? Cuidado com isso. Quando eu falo sofrer, todo mundo imagina a dor, né? Mas ninguém precisa sofrer para aprender a evoluir. Ele pode, o espírito, no exercício voluntário do bem, ele tem livre-arbítrio. Exercício voluntário do bem e do amor ao próximo, porque o sujeito pode ir pela dor ou pelo amor. Quem escolhe é ele, né? E na prática dos bons exemplos à sua volta, observar os bons exemplos à sua volta, principalmente os bons exemplos que Jesus deixou, conquistar as alegrias de realizar a caridade, evitando assim enormes tormentos que o alcançariam com esse mesmo objetivo, de educar, já que não vai pelo amor, vai pela dor. Agora, vamos lembrar o seguinte, quando ele fala, evitariam assim enormes tormentos, nós não estamos dizendo que nós não teríamos dificuldades ou obstáculos a superar. Claro que teríamos obstáculos e dificuldades a superar, mas enormes tormentos vai depender das escolhas que nós fazemos. Porque nós temos na nossa consciência as leis divinas. E nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Tá? Então, nós vamos agora, né, voltar lá. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar ao nosso livro dos Espíritos. Denise quer falar? Liga o microfone. Tá. Vamos voltar ao livro dos Espíritos. Iniciar o segundo período. Para uns, que nós já lemos aqui, Deus lhes impõe, como não é impor, é uma necessidade, a encarnação. O espírito tem que estar na carne. Não está falando de reencarnação. Com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Porque essa foi a missão que Deus nos deu. Para uns, é expiação. Para alguns espíritos, é expiação. Para outros, missão. Tá bom? Olha aí. Foi o que nós falamos antes. Para aqueles que ainda têm o que aprender, para esses vão ser, algumas vezes, serão expiação. Para outros, missão. Jesus veio na carne. Para ele vir na carne, foi expiação ou foi missão? Foi missão. Porque ele não precisava vir na carne para aprender. Para ele foi missão. Entendeu? Por isso que ele está dizendo aqui. Para uns, expiação. Para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, quer dizer que Jesus, para alcançar essa perfeição, para vir no planeta Terra, na carne, em missão, teve que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, de uma existência corporal. Aonde foi, eu não tenho a mínima ideia.
Porque quando ele planejou construir o planeta Terra, ele já era perfeito. Então ninguém vai querer saber aonde foi o jardim de infância de Jesus. Não é? Pelo amor de Deus. É loucura. Pura loucura. Tentar correr atrás disso. Nisso é que está a expiação. Então, vamos prestar atenção aqui. Para passarmos por esse laboratório das experiências evolutivas, lembra que eu falei sobre isso? Nós aprendemos o ensino teórico na erradicidade e viemos para a Terra, que é o nosso laboratório, para colocar na prática, no tubo de ensaio, vamos dizer assim, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu, tá? Então, para nós passarmos pelas provas, né? Então, para passar por esse laboratório das experiências evolutivas, precisamos passar pelas provas que são o nosso campo de experiências. As provas são o nosso campo de experiência. Por exemplo, quando o cara está fazendo veterinária, está fazendo agronomia, está fazendo arqueologia, está fazendo geologia, tem um momento que ele tem que ir para o campo, não tem? O agrônomo, o estudante de agronomia, ele tem que ir para o campo. O arqueólogo tem que ir, o estudante de arqueologia tem que ir para o campo. O geólogo tem que ir para o campo. Por quê? Para fazer as experiências dele em loco, ali no local. Então, ele tem que ir para o campo de experiências. Então, as provas são o nosso campo de experiências. Mas a gente precisa saber, entender que provas não são obstáculos. E esse estudo aqui, eu vou aprofundar, não aqui hoje, mas na próxima aula, que vai ser de memória suicida. Lá nós vamos, como a gente já entendeu, um estudo está completando o outro. Entendeu? Porque lá eu vou poder mergulhar nisso. Porque é mais o objetivo de lá. Aqui é uma explicação mais genérica. Provas não é mais genérica, mas o tema em si cabe mais lá, no Memória Suicida, do que aqui. Por isso que aqui eu não vou poder aprofundar como lá. Então, olha só. Provas não são obstáculos. Provas são dor, evolução. Porque temos, e nós vamos ver lá da Memória Suicida, que nós temos 3 tipos de dores. Nós temos dor, evolução, que são as provas que nós passamos. Nós temos dor, expiação, e nós temos dor, auxílio. 3 tipos de dores. As provas são dor, evolução. Porque a dor, evolução, ela não dói tanto quanto a dor, expiação. Então, provas não são obstáculos. Nós temos, como nós falamos, as aulas teóricas. Um aluno ele tem as aulas teóricas, não é isso? Como eu falei, meu estudo lá, do laboratório de química. Eu tinha as aulas teóricas com o professor Atia, com o professor Tadeu, de físico-química, inorgânica e orgânica. Eu tinha as aulas práticas com o professor Machado. E eu tinha o dia da prova. Então, eu tinha aula teórica, eu tinha aula prática, e um dia eu tinha a prova, que era avaliação. Entendeu? Todo aluno, ele tem aula teórica, ele tem aula prática e ele tem a prova. Então, gente, provas não são obstáculos. A prova é a dor e evolução. A prova são situações onde nós
exercitamos os nossos conhecimentos. As provas são as situações onde eu exercito o meu conhecimento. Por que eu tenho que fazer prova? Olha só, como saber que nós conhecemos mesmo? Como saber se não estivermos exercitando? Como saber se verdadeiramente eu sei, eu aprendi? Como é que eu vou saber? Rose, você pode repetir para mim? Dor, evolução, expiação e... Prova, dor, evolução. Então você pode botar dor, evolução entre parênteses, provas. Dor, expiação e dor, auxílio. Tá? Então, como eu vou saber que eu conheço do assunto? Se eu não verdadeiramente exercitar o tal do eu sei, como é que eu posso dizer efetivamente eu sei? Pela nota da minha prova. Eu tenho a minha aula teórica, eu tenho a minha aula prática, eu vou para a prova, eu tiro 4. Eu posso dizer que eu sei? Não. Então, a prova, ela não é obstáculo. A prova são situações onde nos exercitamos, onde nós exercitamos os nossos conhecimentos. Vamos pegar o livro O Consolador, de Emmanuel, item 246. Emmanuel é o nosso exegeta, é o nosso esclarecedor. Né? Então, vamos lá. Livro O Consolador, questão 246. Tá? Subtítulo da questão 246. Provação. E é feita a seguinte pergunta a Emmanuel. Qual a diferença entre provação e expiação? Vocês já tinham estudado isso? Hein, querido? Qual a diferença entre provação e expiação? E Emmanuel responde. Olha a resposta de Emmanuel. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então está lá, questão 246 do Consolador. Qual a diferença entre provação e expiação? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso, terceira ordem, espíritos imperfeitos, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Opa! Discípulo rebelde e preguiçoso não é a mesma coisa que malfeitor. Perceberam? Espírito rebelde e preguiçoso não é a mesma coisa que malfeitor. O rebelde e preguiçoso passa pela provação, pela luta que ensina para ele a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Agora, a expiação, a dor expiação, que é aquela segunda que eu dei, já é pena que imposta aqui, que é... Lembra que eu falei? Imposta. Esse imposta aqui substitui por necessidade. É a pena que é necessária para o malfeitor que comete um crime. Tem diferença entre provação e expiação.
Aí, na questão 247 de O Consolador de Emmanuel. Outra pergunta. A lei da prova e da expiação inflexível, ele mostrou bem, tem uma diferença entre as duas. Responde Emmanuel: os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com sursis. Comuta quer dizer, tira a pena, alivia a pena, diminui a pena. Aí, continua Emmanuel: a inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, nada de penas eternas, que conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão de pecados. Lembra que Jesus disse: muitos pecados serão perdoados a quem muito amar. Por isso que Emmanuel diz aqui, ó, em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão de pecados. Porque o amor, muitos pecados serão perdoados a quem muito amar. Então, para Deus, não tem flexibilidade e a dureza da lei. Tem misericórdia, que é dada conforme a conduta daquele encarnado. Se ele está mostrando que está se esforçando, que está melhorando, a coisa vai ficando mais aliviada. Bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei. Por quê? Porque ele está se esforçando. Aí a gente começa a entender a bem-aventurança. O cara estava com uma pena imposta, dor expiação, por necessidade, porque ele era um malfeitor. Mas ele começou, a ficha começou a cair. E caindo em si, a gente vai amarrando tudo, percebeu? Vai amarrando tudo. Ele começou a se esforçar, correr atrás, usar da vontade dele, começar a usar do bem o livre-arbítrio dele. E aí Jesus, começa a comutar a sua pena. Diminuir, bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Aí, a gente vai agora pegar o Livro dos Espíritos, questão 258. 258. Gente, vocês não fiquem cansados não, porque eu estudo assim, tá? Eu espalho um monte de livro em cima da mesa e lá eu vou fazendo assim. Aí eu fico doida. Acha, ó, olha aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? É marcador. Eu boto um monte de livro aqui e eu tenho que ter um monte de marcador de livro. Aqui, ó. Vai botando a página, anotar no livro, e anota aqui, anota ali. Eu acho que os livros ficam tudo com marcador. Aí eu boto data, boto aqui, ó. Tô lendo a 258, puxo uma seta, vídeo 132, vídeo isso, vídeo aquilo. É loucura. Só o meu marido aqui que vê, fica doidinho quando me vê aqui. Parte segunda, capítulo 6 da Vida Espírita. Escolha das provas. 258. Kardec pergunta: quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ele escolhe o gênero de experiências necessárias, provas, tá? Aí a pergunta 258A: não é Deus, então, quem lhe impõe? Kardec usa o termo impor, né? Mas a gente sabe que é necessidade. As tribulações da vida como castigo. E ele bota: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo.
E de agora, aí ele diz assim, já sei o que você vai perguntar. Tanto que ele diz assim, e de agora perguntar, por que decretou ele esta lei não aquela? Então ele não deixou Kardec perguntar. Ele disse assim, eu sei o que você vai perguntar. Você vai perguntar isso aqui, ó. E ele mesmo, o Espírito, perguntou. Aí ele disse assim, dando ao Espírito a liberdade de escolher, livre-arbítrio, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Por quê? Porque se Deus escolher para mim, eu vou dizer assim, ó, falhei porque ele escolheu para mim. Mas Deus diz assim, ó, escolhe você, ó. Aí você escolhe. Às vezes a pessoa escolhe querendo arrebentar a boca do balão. Aí Deus diz assim, não, meu filho, seja mais humilde. Não precisa escolher tanto. Ele sabe, né? Aí não, diminui esse negócio aí. Tá muito pesado para você agora. Né? Então ele diz aqui, nada lhe estorva o futuro, nada atrapalha o nosso futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, opa, quem escolheu a prova fui eu. Se eu vier a sucumbir na prova que eu escolhi, restar-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito, porque eu escolhi a prova. Se eu sucumbi, é porque eu fiz a prova mal feita. Entendeu? E Deus, como é bom, vai me dar uma segunda época. Lembra da segunda época? Prova de recuperação? Deus vai me dar quantas segundas épocas eu precisar. Vamos dar uma olhadinha aqui no Livro dos Espíritos, na questão 171. Não é piada não, hein? É 171, vamos lá. 171. Pergunta. Justiça da reencarnação. Parte 2, capítulo 4, da pluralidade das existências. Kardec pergunta, em que se funda o dogma? Aqui quer dizer, a verdade da reencarnação. Esse dogma aqui está como sendo de verdade, tá? Em que se funda a verdade da reencarnação? E os Espíritos respondem, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos. O Pai deixa incessantemente repetimos, para ninguém dizer que não sabia. O Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Tanto é verdade que em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17, Lucas, capítulo 15, versículo 17, a parábola do filho pródigo, ele diz, é caído em si, quando o filho pródigo estava lá trabalhando os porcos, e nem a comida dos porcos era dada a ele comer, ele olhou e disse assim, mas que é isso? Na casa do meu pai eu tinha tudo? E aqui nem a comida do porco eu posso comer? Nada disso, eu vou voltar para casa. Vou voltar para a casa do meu pai. Ele caiu em si. Então, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Eu caio em mim e vejo que eu posso voltar, porque o pai me dará outras oportunidades. Vamos voltar, continuar aqui vamos para 258A. Questão 258A. Kardec pergunta, né? Então ele diz aqui, ó. Continuando aqui. Ademais, eu estou quase lá no finalzinho da resposta da 258A. Ademais, cumpre-se e distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se o perigo vos ameaça, não fostes vós que criou, e sim Deus. É uma prova. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, você vê, você pede a prova, Deus prepara a prova.
E você vai passar por ela para a sua avaliação, para que você possa dizer com certeza, eu sei, eu aprendi. Então, prova e expiação são duas coisas diferentes. A prova não são obstáculos, são situações onde nós exercitamos os nossos conhecimentos. E só passando pela prova eu posso dizer, eu sei, tá? Tem um livro do Emmanuel chamado Coragem, um livro muito antigo do Emmanuel chamado Coragem, no capítulo 4, onde ele diz assim, toda prova, seja qual for, aparece na estrada. Que estrada? Na estrada do nosso caminho evolutivo, a fim de elastecer-nos a força e aperfeiçoar-nos a experiência. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que toda prova, seja qual for, aparece na estrada a fim de ampliar a nossa forma, elastecer-nos, ampliar a nossa força e aperfeiçoar a nossa experiência. Então, ele é ótimo nisso aqui. Ele diz, toda prova, seja qual for, aparece na estrada a fim de elastecermos a força e aperfeiçoarmos a experiência. Tem um outro livrinho dele aqui, deixa eu ver onde eu coloquei. Está aqui, ó. Também um outro livrinho. Esses aqui, talvez algum de vocês tenha. Estude e Viva. Estude e Viva. Do Emmanuel e de André Luiz. Psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel e André Luiz, tá? E ele tem o capítulo 40, Estude e Viva, capítulo 40. Nesse capítulo 40, Emmanuel vai dizer o seguinte, provas, é como se fosse assim um dicionáriozinho, né? E ele diz assim, provas, lições retardadas que nós mesmos acumulamos no caminho, através de erros impensados ou conscientes, em transatas reencarnações. Está lá para trás. E que somos compelidos a rememorar e a reaprender. Então, olha só, provas, lições retardadas que nós mesmos acumulamos no caminho, através de erros impensados ou conscientes, em transatos, quer dizer, em antigas reencarnações, e que somos compelidos a rememorar e reaprender. E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, que aqui no Livro dos Espíritos, nós paramos, deixa eu ver aqui, Livro dos Espíritos, nós paramos na questão 132, opa, aqui é o Evangelho, na 132, nós paramos, vou ainda encerrar. Oi. Esse capítulo do Estude Viva, qual é o número? Estude Viva, deixa eu ver aqui. Capítulo 40. Ok, valeu. Aí lá no final do capítulo 40, ele tem como se fosse um dicionáriozinho. Corpos, provas, entendeu? Já no final, ele vai botar lá, o espiritismo em sua vida. Então ele vai botar corpo, família, profissão, provas, doenças, decepções, inibições, entendeu? É como se fosse um dicionáriozinho. E aí a gente vai parar hoje nessa segunda frase, tá? Dessa questão 132. A gente parar aqui, ó. Quando ele diz assim, mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Aí você bota uma barra, aí do lado está visa, em cima do visa você bota 26/10/21, para não se perder, sabendo que quando começa assim, visa ainda outro fim, bota aí 26/10/21, que é a próxima aula. Então, para encerrar,
Eu peguei esse livro aqui, ó, também antiquíssimo, Dicionário da Alma, de Emmanuel. Autores diversos, desculpa. Dicionário da Alma, autores diversos. E aqui no Dicionário da Alma, o meu é página, porque esse livro aqui não tem capítulo. É como se fosse um dicionário mesmo. É um dicionário mesmo, onde ele traz um monte de títulos, de termos, ele bota prosperidade, prosseguir, e para cada termo ele vai dar uma definição. Então, aqui nessa página, eu peguei não sei se vocês vão conseguir ver, aqui, ó, provas, tá? Provas. E aqui, ele vai, o meu é página 312, porque começa aqui e termina aqui. É como se fosse um dicionário mesmo, dá para vocês verem? Dá. Calma. Oi? Não, dá para ver. Então, vamos lá. No dicionário da alma, eu peguei a palavra prova, que quem vai dar, tanto que é distinto por diversos espíritos, quem vai dar essa definição é o espírito Aires de Oliveira. Aires de Oliveira. Deixa eu ver aqui rapidinho. É o Aires de Oliveira. Deixa eu ver só se ele tem aqui a informação do espírito. Aires de Oliveira. Tá. Lá no final. Não. Ah, são poesias. E ele diz assim, prova, o discípulo distraído costuma perder-se em variadas e inúteis indagações. Com respeito, aí ele diz assim, o discípulo distraído costuma perder-se em variadas e inúteis indagações. Com respeito às provas, dando que as provas mais elevadas da Terra, importantíssimo isso, gente, presta atenção, dando que as provas mais elevadas da Terra não são aquelas que a dor tem habitualmente consigo. Então ele está dizendo o seguinte, em respeito às provas, fiquem sabendo que as provas mais elevadas da Terra, que você vive aqui na Terra, não são aquelas que têm a dor habitualmente consigo, arrasando muitas vezes os corações desprevenidos e vigilantes. Essas provas difíceis, que são a dor e expiação, que alguém chama de prova, mas tudo que traz para a gente um coração é uma expiação, que muita gente chama de prova. Mas ele diz que essas não são as mais elevadas, não. Tá? Ele diz o seguinte, cada momento de socorro aos semelhantes, no capítulo da bondade e da tolerância, é realmente glorioso minuto de prova benemérita, no qual poderemos desenvolver nossa capacidade máxima de assimilação do Evangelho do Salvador. Então, a grande prova que o cidadão pode passar não é aquela onde ele sai vitorioso de uma grande e terrível dor. Não é essa. E muitas vezes o pessoal pensa, né? Nossa, ele venceu uma grande dor. Então ele passou por uma prova superlativa. Ele disse que não é essa a prova mais elevada da Terra. A prova mais elevada da Terra é cada momento de socorro aos semelhantes. No capítulo da bondade e da tolerância, é realmente glorioso minuto de prova benemérita, no qual poderemos desenvolver nossa capacidade máxima de assimilação do Evangelho Salvador, Aires de Oliveira. Então, a grande prova, a prova mais elevada da Terra, é a prova da caridade.
É a prova que demonstra, sem nenhum interesse, o amor pelos seus semelhantes. Então, ele diz aqui, né? É o glorioso minuto de prova benemérita, no qual poderemos desenvolver nossa capacidade máxima de assimilação do Evangelho Salvador. Essa é Ô, Rose, a prova. Pode falar, Alberto. você poderia repetir esse texto de qual livro mesmo? Dicionário da Alma, esse último. Dicionário da Alma. Você procura o vocábulo provas, porque ele é um dicionário mesmo. É um vadimeco da alma, tá? É um vadimeco. Dicionário da Alma, Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. Aí ali você procura o vocábulo, está em ordem alfabética, o vocábulo provas. Então, essa é a grande prova. E eu deixo na próxima aula, que é a aula do nosso suicida, que a gente vai desenvolver essa dor, evolução, essa dor expiação e essa dor auxílio. Porque lá nós vamos estudar um pouco mais, com mais profundidade, esse tema. Entendeu? Alguém gostaria de fazer... Eu gostaria, Rosa. Na questão 246, né, do Consolador, foi colocado para nós que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde ensina ao rebelde a edificação. E a expiação é a prova imposta ao malfeitor. Certo? E aí eu falei assim, eu pensei que expiação fosse outra coisa, mas no Consolador, na questão 246, o Emmanuel coloca que é pena imposta ao malfeitor. Já no nosso texto 132, é dito que tem que sofrer, nós, né, quem está buscando a perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, nisso é que está a expiação. Ou seja, Emmanuel falou de uma maneira, o Livro dos Espíritos já está colocando de outra, que é o que eu entendia. Falou tudo a mesma coisa. Você, todos nós, vamos passar por todos os graus. Ou não vamos? Nós vamos passar por todos os graus. Então, a expiação é quando nós cometemos os atos mais duros. O Espírito lá, olha aqui quando ele fala, pega ali o Livro dos Espíritos. Questão, olha lá, Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar aqui. Livro dos Espíritos, questão 102. Décima classe. Espíritos impuros são inclinados ao mal, que fazem objeto de suas preocupações. Esses aqui vão passar por expiação ou provas? Expiação. Expiação. É evolutiva. Então, ele está colocando de uma forma geral. Por quê? Espírito impuro, espírito leviano, tudo isso está no espírito imperfeito. Espírito imperfeito não é bom espírito. São espíritos que matam, que corrompem, que estupram, que fazem barbaridades. Aí a gente só lembra dos bárbaros, né? Mas o Holocausto foi no século XX. Não tinha nem um visigodo lá. Eram médicos, filósofos, empresários, engenheiros, altos oficiais de patente, homens com diploma. E eles cometeram crimes bárbaros. Será que o cara que idealizou o gás que foi utilizado nas câmeras de gás
dos campos de concentração, ele não sabia o que estava fazendo? Será que ele não sabia que aquele gás, dizem que foi um médico, para agradar o grão-mestre dele? Porque sabe como é que eles matavam no início? Eles pegavam as pessoas, botavam dentro de um caminhão todo fechado, botavam um tubo, naquele descarga, no cano de descarga do caminhão, pegava aquele tubo e botava para dentro do caminhão. Só que um caminhão, no máximo que eles podiam botar, era 40 pessoas. E demorava para morrer aquele gás carbônico, aquela fumaça preta saindo do cano de descarga do caminhão, para a fumaça ser solta dentro do caminhão. Além de demorar, ainda gastava combustível, não é? Porque o caminhão tinha que estar ligado. Para poder produzir a fumaça que sai pelo cano de descarga, entrar no tubo e entrar dentro do caminhão para matar. E matava pouca gente. Aí um médico, que eu saiba a história, um médico, querendo agradar o patrão, porque ele não fez tudo sozinho. Tem a turma que fica em volta, querendo puxar o saco para conseguir uma posição melhor. Esse cara, que era um cientista, foi para o laboratório e criou um gás que podia ser colocado por um tubo no teto de um grande salão. Botava dentro daquele salão 200 pessoas, fechava a porta, o cara subia no telhado desse salão, que tinha uma chaminé, tirava a tampa, jogava o gás, tampava a tampa. Pergunto, ele não sabia o efeito? É claro que antes de apresentar para o patrão dele, ele testou, não testou? Para não ser visto. Já pensou se ele dá para o patrão e na hora não funciona? Ele testou que é eficiente, ofereceu. Não precisaram usar mais caminhão, passou a ser usado aquilo. Pergunta, ele não sabia? Sabia. Século XX, 1943, por aí. Isso não é um espírito impuro? É, um espírito impuro. É um espírito impuro. Aí o pessoal pensa espírito impuro, aquele visigodo que desceu no cavalo com a machadinha arrancando a cabeça do povo. Aquele que invadiu Roma trepado no cavalo. Isso passa pela moral. O cara era um médico que o criou. E o outro, que era médico, cientista, e que no laboratório fazia experiências com seres humanos que foram aproveitados pelos Estados Unidos e pela Rússia para botar o homem no espaço. Como é que eles aprenderam a permitir ao homem sobreviver num ambiente sem gravidade? Porque o astronauta não flutua no espaço? Como é que eles aprenderam a fazer com que o homem pudesse se manter no espaço sem gravidade? Na Segunda Guerra Mundial, porque os cientistas nazistas foram levados pelos americanos e trabalharam na NASA, fazendo sabe o quê? Pegando judeus, botando dentro de tubos e afogando. Botava o cara dentro do tubo, fechava o tubo e afogava. E via quanto tempo o cara aguentava lá. Quem fez isso eram cientistas, que botaram o homem na Lua, mas botaram também a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Porque um dos cientistas que ajudou o projeto americano espacial da NASA foi o mesmo que ajudou no projeto da fabricação da bomba atômica. Todo mundo sabe o nome dele, eu não vou falar aqui porque não interessa. E ele viveu nos Estados Unidos como um homem livre, ganhando muito bem, obrigado, até morrer. Ele foi um cientista nazista, que foi quando os Estados Unidos ocupou ali a Alemanha, eles pegaram esses cientistas que tinham feito essas descobertas à custa da desgraça, da miséria dos outros. Levaram para lá e não foram tratados como prisioneiros, foram tratados como homens importantíssimos. Viveram muito bem, obrigado, e ajudaram o projeto espacial dos Estados Unidos e a fabricação da bomba atômica. Não são espíritos impuros? Para mim, como eu sou espírito inferior, eu acho que são. Por isso, quando ele usa a palavra expiação, Alberto,
Ele está usando de uma forma global. Nisso está a expiação. Vão passar por vários processos, até que essa expiação se torne prova. Então, ele em vez de ele usar, vão passar por provas, ele usa expiação. Porque a expiação envolve tudo. Depois você vendo a expiação, vai... Entendeu? É dor e expiação. Depois, bem-aventurados aflitos, que eu vos... Não foi o que Jesus falou? Conforme ir caindo em si, você começa a se arrepender. E aí você vai passar da dor expiação para a dor provação. Mas primeiro, né, vai ter a dor expiação. A escravidão, esquece século XX, a escravidão. No Brasil foram praticamente quase 300 anos da escravidão negra. Será que nós, em nenhum momento, passamos por um título de senhorzinho ou dono dos cafezais ou usineiro? Ou será que alguém aqui foi Pai Tomás ou Mariquinha lá de Benguela? Será? Será que alguém acha aqui que foi para o tronco? Ou que ajudou a instalar o tronco? E meteu a chibata? Entendeu? Aí é cada um por si. Quem achar que foi escravo, Pai Tomás, tudo bem, tem direito. Mas eu acho que a gente não tem cara de Pai Tomás, não. Você ainda tem desconfiança que a gente não tem cara de escravizaura. Tem aquela outra também, que eu esqueci o nome dela, Anastácia. Acho que a gente não tem cara de Anastácia, não. Nem Ana Brito tem cara de Anastácia. Entendeu? Então, ele usa a expiação de uma forma geral. Daí isso que passa a expiação. Quando ele diz aqui, na questão 132. Entendeu? Foi aqui que na 132 que ele diz, né? Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Disso é que está a expiação. Todas as vicissitudes. Então ele fala nisso que está a expiação. No sentido geral, de ter que reparar tudo o que fez de errado. Fora que ainda tem gente aqui que veio de outra galáxia, com tanto problema, ainda veio de outra galáxia, para tentar consertar aqui e até hoje não conseguiu voltar. E até hoje não conseguiu voltar. Né? Alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria falar, Rose. Ainda na... Mãe Maria, tu também não tem cara de Mãe Maria. Rose, ainda na expiação, que também quebrou um paradigma aí, e a gente tem a ideia de que a pessoa que está sofrendo uma dor muito grande, uma limitação, nossa, essa pessoa está purificada, ela vai para o céu depois dessa expiação braba, né? Uma limitação, uma cegueira, uma idiotia, uma coisa assim. É uma quebra de paradigma para a gente, que a evolução se dá, como esse espírito falou, que eu não me lembro o nome, Aires, não sei o quê, é a caridade. É a chave da nossa evolução, é a caridade. Quando a gente consegue fazer a caridade ser bom. Como é que é? Aires de Oliveira, ele disse, cada momento de socorro é semelhante. No capítulo da bondade e da tolerância, ele não está falando de você dar 1 quilo de açúcar, não. No capítulo da tolerância, tenha paciência. No capítulo da paciência, da indulgência, é realmente glorioso minuto de prova benemérita, no qual poderemos desenvolver nossa capacidade máxima
de assimilação do Evangelho Salvador. É a prova, que é aquilo que nós precisamos exercitar para dizer, eu sei, eu aprendi. Tolerância não passou por cesta básica. Não estou dizendo que não seja, mas tolerância. No capítulo da bondade e da tolerância. Não é aquela coisa assim, eu vou aturar ele. Não é a questão do aturar. É tolerância. É amar. Eita, caiu aqui o comprimido. É amar. Amar de verdade. Ser tolerante. Ele diz que isso sim é um minuto glorioso da prova. Então, como você falou, queda de paradigma. Implodiu o paradigma. Implodiu. Né? E aí a gente começa a refletir. Refletir. Não quer dizer que não vai fazer outra coisa, mas vamos analisar aqui o que ele está querendo dizer para a gente. Né? Então, realmente, esse livro do Espírito é assim, vai e volta, vai aqui, vai... Porque as perguntas, elas vão se entrelaçando. E você pega uma pergunta aqui, outra ali, faz um link e vai fazendo isso aqui. Fica meio... Né? Alguns acham que é cansativo, eu acho que é bárbaro. Eu acho que é ótimo para a gente crescer e aprender. Verdadeiramente. Né? E conforme a gente vai caminhando no livro do Espírito, a gente vai compreendendo melhor as coisas. A palavra de Jesus. Por que ele falou bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei? Aí a gente vai entendendo onde se encaixa uma coisa ou outra. Entendeu? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos parar por aqui? Então, gente, vamos dar uma paradinha aí, são 18h38. Quando for 10 para as 7, a gente volta, porque hoje, Memória Suicida, a gente vai estudar dor, evolução, dor, auxílio e dor, expiação. Porque lá pede mais essa ampliação de conhecimento. Tá bom, gente? Ó, um beijinho para vocês. Daqui a pouco, 10 para as 7, a gente retorna.